Olá, olá! Bem-vindos ao programa Vitrine desta segunda-feira. Isso mesmo, pessoal, segundou, né, gente? Olha, eu já começo dando as boas-vindas, um bom retorno para todos os profissionais da educação estadual. Isso mesmo, voltam hoje, né? O recesso acabou, o pessoal está voltando agora para o trabalho. Teve um recesso aí piquititinho, que nem deu para descansar muito, nem deu para esfriar a cabeça, mas não tem jeito, né, pessoal? Bora fazer a educação melhorar cada vez mais. Então, professores da rede estadual de ensino, eu desejo um bom retorno a todos vocês, não só os professores, é claro, mas a direção escolar, o pessoal da secretaria, a comunidade lá, as tias da merenda, as tias da limpeza e os tios também, né? Então, o pessoal que está voltando, está retornando ao trabalho depois desse recesso pequitinho. Um bom retorno, né? Voltem com muito gás, vamos animar, porque, olha, a educação, né? Os jovens precisam de vocês. Né? Nós precisamos muito nos dedicarmos cada vez mais à educação e fazermos o que a gente puder para melhorar, porque parte, é claro, de toda a comunidade escolar essa melhoria na educação. Eu sei que a parte do governo a gente sempre vai ter muita luta, vai ter muita dificuldade, mas não podemos deixar de cumprir com o nosso dever, né, com aquilo com que a gente se propôs a fazer. E para os alunos que estão voltando aí, gente, nada de mata-aula, hein? Chega, já deu para descansar. Teve aí 2 anos de pandemia que atrasou muita coisa, muita gente perdeu o ritmo, né, da escola, ainda estão assim meio que retornando, mas olha, não desiste não, gente. E se você parou de estudar, ainda dá tempo de correr atrás, tem vaga nas classes de Educação de Jovens e Adultos, a NEJA, Nova Educação de Jovens e Adultos para o ensino médio. Então, se você terminou aí o 9º ano ou a antiga 8ª série e parou no tempo, ficou aí sem fazer nada, gente, volta, tá na hora de voltar. E ó, tem vaga, hein? Corre atrás, eu tenho certeza que você acompanha. E olha, os professores são ótimos, super carinhosos e eu tenho certeza que vão ajudar você, tá bom? E bora para a mensagem do dia, que fala sobre viagem. Vamos pensar aí? Então vamos lá. A viagem é curta, não se distraia, não perca tempo. Não carregue bagagens desnecessárias. Aprenda a viver com pouco, a ser autossuficiente. Seja uma boa companhia para você. Só então, escolha alguém para viajar contigo. Tenha um destino, mas permita-se perder de vez em quando. Mude de rota sempre que se sentir desconfortável. Não tenha medo dos imprevistos. Confie em seus instintos. Aprecie as surpresas do caminho. Sinta novos aromas, novos sabores. Ouça novas músicas e dance. Acorde cedo para ver o sol nascer. Silencie durante o pôr do sol. Estes são os momentos em que a natureza medita. Há muita energia positiva circulante. Transmute. Mantenha o olhar curioso de uma criança e acredite que a cada esquina o mundo pode te surpreender. Observe e escute mais do que fale. Converse com estranhos, com todos que puder. Não tem problema se não dominar o idioma. Deixe o coração falar. Olhe bem nos olhos deles. Veja a diversidade, mas principalmente a humanidade. Permita que eles te vejam. Sorria. Aproveite também a viagem para olhar para dentro.
para se conhecer. Abra espaços para o descanso. Crie locais de afrouxamento para os teus apertos. Deixe fluir as emoções. Inspira, expira, solta, deixa ir. Lembre-se sempre, você está aqui só de passagem. Portanto, capriche nos instantes. Eles sim podem ser eternos. E a autora foi Rita Bragato. Então tá aí, que mensagem gostosa, né? Para uma segunda-feira, minha gente. E vambora, porque olha, não podemos parar, né? Roda aí, previsão do tempo. Hoje, 25 de julho, segunda-feira, máxima em 27 graus, mínima 16 graus. Sol com algumas nuvens, não há previsão de chuva. E amanhã, terça-feira, a gente tem aí 26 graus, é a temperatura máxima da terça. E 16 é a mínima. Solzinho, que delícia, e também sem previsão de chuva. Olha só que beleza aí. Começando a semana com sol, com animação. Friozinho tá aí, porque inverno não tem jeito, né? Mas vamos que vamos, essa foi a previsão do tempo desta segunda e terça-feira. E agora, sem mais demora, vamos dar uma olhadinha nas datas que a gente comemora hoje. Vamos tirar aí a curiosidade do dia, né? Hoje é dia de quê? Roda aí! E a gente começa com parabéns para os escritores, que delícia! O Dia Nacional do Escritor é comemorado em 25 de julho no Brasil. Essa é uma homenagem àqueles que se dedicam às palavras escritas. Sejam nos textos científicos ou fictícios, os escritores precisam ter a grande habilidade de entreter os leitores. Para isso, é necessário um vasto conhecimento de vocabulários, da gramática e ortografia, além de uma boa dose de criatividade e conhecimentos gerais no mundo. E olha, essa origem, né? A origem, a ideia de homenagear todos os escritores no dia 25 de julho, surgiu a partir do primeiro Festival do Escritor Brasileiro, organizado na década de 60 pela União Brasileira de Escritores, sob a presidência de João Peregrino Júnior e Jorge Amado, um dos principais nomes da literatura nacional. E eu aproveito para mandar um grande abraço para todos os escritores teresopolitanos, todos os escritores que já fizeram parte e fazem parte das coletâneas promovidas pelo jornal Alecrim, e é claro, para os meus amigos da Academia Teresopolitana de Letras, meus confrades e minhas confreiras da Academia Teresopolitana de Letras, um grande abraço. Mando também um grande abraço para o pessoal da Academia de Letras de São Pedro da Aldeia, a qual eu também faço parte. E também, deixa eu até ler aqui, porque é muita, a Academia de Belas Artes do Rio Grande do Sul. Então, olha, um grande parabéns. E para as outras academias também, que a gente tem feito parceria, né? O pessoal lá de Araruama. Enfim, são tantos escritores, muitos. E aqui em Teresópolis tem muito escritor. Vamos procurar saber? Que tal? Continuando aí as nossas datas comemorativas, agora a gente vai para Dia do Colono. Dia do Colono. Quem é que conhece? Pois é, Dia do Colono. O dia 25 de julho é um dia dedicado ao colono, que escolheu como princípio de vida fazer brotar na terra o sustento de toda a nação, que espera a cada colheita que seu trabalho seja reconhecido, que enfrenta frio e calor intenso na luta para produzir o pão de cada dia, que vai para a mesa de todo brasileiro. Bom, então, parabéns a todos os colonos, o pessoal também que veio, né, de outros lugares para colonizar também, né, fazer parte. Enfim,
Então tá aí, parabéns! E vamos lá, continuando, a gente tem hoje também o Dia do Motorista. Dia do Motorista é comemorado anualmente em 25 de julho. E esse dia é uma homenagem aos profissionais que trabalham com o pé na estrada, seja transportando mercadorias ou pessoas por diversos lugares do país. Então, tá aí, parabéns, né? Nessa data, as cooperativas de motoristas de cada estado organizam campanhas de conscientização para que a população e os condutores saibam da responsabilidade do ato de dirigir. Então, parabéns para esse pessoal. E continuando ainda, a gente tem o Dia da Mulher Negra e Caribenha. Pois é, olha só que bonito isso, né? Caribenha. Então vamos lá. O Dia da Mulher Negra Latina e Caribenha é celebrado no dia 25 de julho. Nessa mesma data também é comemorado o Dia Nacional de Teresa Benguela e da Mulher Negra. Em 1992, um grupo de mulheres negras oriunda dos países da América Latina reuniu-se em Santo Domingos, na República Dominicana, para a realização do primeiro encontro de mulheres negras latinas e caribenhas. Ali, discutiram problemas que afetam a todas as mulheres em geral, como machismo, formação educacional e profissional, maternidade. No entanto, também trataram de questões específicas, como racismo, preconceito e a situação de inferioridade que se encontram em relação às mulheres brancas. Que triste, né, gente? Poxa vida! A fim de chamar a atenção para esta problemática, a data de 25 de julho ficou estabelecida como Dia da Mulher Negra Latina e Caribenha. É mais um dia para refletir, né, gente? Poxa vida! Que coisa, não? Então, bora lá, tem mais coisa ainda. Hoje também se comemora o Dia Mundial de Prevenção ao Afogamento. Eita, nós! E você sabia, gente, aí, ó, que o afogamento foi a causa de mais de 2,5 milhões de mortes evitáveis na última década? Ou que o afogamento está entre as 10 principais causas de morte de pessoas de 5 a 14 anos? O Dia Mundial da Prevenção do Afogamento foi realizado pela primeira vez no dia 25 de julho do ano passado e visa aumentar a conscientização sobre esse problema evitável. A criação dessa data também visa pressionar os governos a agirem de forma mais eficaz na previsão dos afogamentos. Então, gente, tá aí nosso primeiro bloco falando disso tudo aí, né? Gente, já estamos estourando o primeiro bloco. Mas, enfim, aí, olha, a gente vai pro comercial. Tem muita coisa boa chegando aí para você, fique atento. E como hoje é dia do escritor, nada como a gente entrevistar uma escritora, e dessa vez ela é de longe, hein? É isso mesmo, escritora de longe aqui no programa Vitrine. Vamos conhecer daqui a pouquinho. A gente vai pro comercial e volta já já. Aí abre um pouquinho, começa a colar. E agora apoiou o papel,
na cola, é só, ó, ir amassando sem esticar muito, vai amassando do jeito que tá o papel, porque o interessante é ficar mesmo a textura, né? Aqui. Ó. Se não gostou, vai esticando assim, ó, vai moldando aqui do jeito que você achar melhor. Eu gosto com bastante textura. Sem bagulhar. Ó. Aí aqui vamos passar mais cola desse lado. Passou mais cola. E vamos continuar aqui apertando. Tem que apertar bem. É que eu passei por cima aqui, tá demorando mais pra colar. Tô dando ar. Vou cortar aqui esse pedacinho. E ao contrário, cortando aqui. Aí o papel não deu, eu vou colocar mais um pedacinho aqui.
Vou dar um pedacinho aqui, aí os pedacinhos você vai colando em cima. Porque não tem problema você sobrepor, não. Vai colando. Aqui tem que passar mais cola. Com um pedacinho aqui em cima, na garrafa, na borda, eu vou colocar mais um pouquinho de cola. Porque às vezes o papel rasga um pedaço, tá vendo aqui? Esse branquinho, tá? Só voltar com um pedacinho ali. Colar. Ó, só falta um pedaço aqui. Tirar aqui que tá sobrando. Para terminar esse pedaço aqui. Então, esse pedaço agora que sobrou aqui, ó, você pode tirar ou pode colar aqui também no fundo, tá? Pode fazer também a textura no fundo, ó. Eu vou fazer aqui no fundo agora. E vou passar mais cola aqui no fundo. Fazer esse acabamento. Se não quiser, você pode terminar aqui, cortar e depois pintar o fundo. Mas eu vou fazer com a textura no fundo. Tirar só o excesso aqui, ó. Ver aqui como é que eu vou passar na escola aqui, ó. Pra terminar aqui o fundo.
Você pode também ir cortando o papel de seda bem menor também e ir colando, fazendo tipo um mosaico, tá? Que fica legal também, como faz com filtro de café. Agora tem que esperar secar e dar outra demão de cola. Passa a cola aqui em todo o papel para ficar bem colado. E já dá uma impermeabilizada mesmo no papel com a cola. Então, pessoal, é isso, tá? Você cola o papel, você pode colar assim pedaços maiores ou cortar pedacinhos assim, né? Ó, menores, e vai colando também, que também dá certo e fica legal. E é mais fácil, né? Porque você vai colando, vai sobrepondo um em cima do outro, vai ficar legal também. Aí tem que esperar secar agora, para depois passar outra demão de cola aqui, para depois vir com a tinta, tá? Então é isso, pessoal. Eu volto depois já com a peça seca, tá? Para entrar com a tinta e depois com o acabamento, tá bom? Obrigada. Estamos de volta e no programa Vitrine de hoje nós vamos dar um voo para longe e vamos conhecer uma escritora, professora, multiartista, amazonense, a Lucila. Lucila Bonina, bem-vinda! Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Nunca, assim, imaginei, quer dizer, imaginar a gente sempre imagina, né? Que tudo é possível na imaginação, mas eu sempre fiquei muito feliz com o convite, né, de aparecer aqui, de vir aqui, né, a Teresópolis e poder conversar sobre o que nos move, né, que são as artes da palavra. Eu gostei muito de você me chamar de multiartista. Minha filha, olha, já começa tendo aí uma profissão que também é a minha, né? Então, os professores unidos, né? Isso! E aqui no programa, então, a gente está aqui na Serra, né? Região serrana do estado do Rio de Janeiro. A Teresópolis fica 1h30 da capital do Rio de Janeiro, então dá para pegar um ônibusinho e vir chegar aqui na Serra, que é frio. E você está onde? Eu estou na capital do Amazonas, né? Margem direita do Rio Negro, o Rio Negro, que é o maior afluente do Rio Amazonas, que é o maior rio, né? O rio que corta o norte do Brasil inteiro. O Rio Amazonas, que é o rio multinacional, né? É o nosso rio multinacional, que vem de lá, nasce nos Andes, né? E o Rio Negro é o maior afluente e que tem aquele fenômeno que, na verdade, tem em outras partes do rio, né? Mas que aqui no Amazonas é o encontro do negro com o Solimões. Porque o Rio Amazonas, quando ele entra no Brasil, ele não se chama Amazonas.
né? Ele tem outro nome fora do Brasil. Quando ele entra no Brasil, ele se chama Solimões. E ele vem como Solimões até se encontrar com o Rio Negro. Quando ele se encontra com o Rio Negro, eles correm juntos por 7 quilômetros sem se misturar. Olha. As águas do Solimões são barrentas, são marrons mesmo. Tem a explicação, geológica, né, científica, eu sei que tem sobre acidez, sobre velocidade da água e tudo, dos dois. E a água do Rio Negro é negra, né? Parece Coca-Cola, sabe? Nossa, que legal. Então eles correm juntos, né? Fica assim a 12 quilômetros aqui de Manaus, pelo rio, e não se misturam. Você vê nitidamente os dois rios correndo juntos. Depois o Negro desemboca, né? A partir desse momento, no Brasil, ele se chama Amazonas. E vai ser Amazonas até chegar no Atlântico. É um fenômeno lindíssimo. Eu, poeticamente, gosto de dizer que é preciso de um abraço para os Solimões, para o Amazonas se formar. Então, o Negro abraça os Solimões, ou os Solimões abraçam o Negro, para que o Amazonas se forme. E muitas vezes na vida é assim, né? É verdade. Para certas realidades acontecerem, é necessário um encontro, um abraço. Um rio é inteiro, o outro rio é inteiro, mas quando eles se abraçam, nasce uma outra coisa, um rio potente, e eles seguem juntos até o mar. Então a vida, eu gosto de dizer poeticamente que acontece isso, né? Às vezes a gente precisa de um abraço para encontrar um caminho novo, né? É verdade, falou tudo. Poeta essa menina! Então... Aqui em Teresópolis nós temos uma querida artista, Edna Corradini, que ela fala que a vida é feita de abraços, por isso estamos sempre chegando. Ai, que lindo! Combina, já combina aí com o seu, que lindo! O seu poema, eu vou pegar isso! Pega aí. Um beijo para Edna Corradini. Bom, e agora fale, né? Já falou essa poesia linda, né? Já começou o programa aí falando uma poesia linda de onde você mora. Agora fala um pouquinho de você para o pessoal te conhecer. Já adiantei que é professora, que é escritora, poeta, mas nada como você contar um pouquinho dessa história. Então, eu me formei aqui, eu sou nascida aqui, né, em Manaus, no Amazonas, e aí, desde pequena, eu venho de uma família de professores, né, de educadores, então, eu costumo dizer que eu sou professora por herança, por vocação, como se diz, né, e por teimosia, porque meu avô, que era juiz, ele era professor também, mas ele era juiz. E eu cresci na casa dele. E ele, quando foi para prestar vestibular, ele dizia: você não quer fazer direito? Não, minha filha. Eu sou a primeira neta, né? Assim, a primeira que ia prestar vestibular. Dizia: não, eu quero ser professora mesmo. Então, eu teimei com meu avô e fui fazer letras, né? E então, me formei aqui. Aí, depois, eu fiz uma pós-graduação em coordenação pedagógica, uma especialização, porque aí logo eu fui no serviço público, eu comecei a atuar como formadora de professores na formação continuada. E aí eu sentia que eu precisava de uma complementação pedagógica, de fundamentos, né, e tudo. Porque teimei também com meu avô, porque ele disse: vai fazer então pedagogia, né? Já que vai ser professora, eu disse: não, eu quero letras, né? Porque eu queria estudar literatura. E aí depois eu fiz um mestrado em Letras e Artes aqui na Universidade Estadual. Tem um programa interdisciplinar. Por quê? Porque eu também comecei a contar histórias, a narrar histórias artisticamente, né? Na verdade, eu comecei a contar história porque eu sempre li muito, né? Eu era uma ratinha de biblioteca, e eu gostava muito de histórias, né? De ouvir as histórias e de ler, principalmente. Então, eu sempre achei, né? Acho que como todo professor acha isso, né? Que contar história para as crianças era um recurso didático-pedagógico. Então, eu comecei a contar histórias como um recurso didático-pedagógico. Mas aí, uma vez, eu fui numa feira de livros,
né, dessas feiras que tem, tudo. Aqui no Amazonas não tinha muito, sabe? A produção de livro, ainda hoje, sabe? Eu preciso ser bem honesta e bem crítica quanto a isso, né? O Amazonas ainda é visto, assim, ainda é tratado historicamente no nosso país com uma visão, assim, muito exótica, né? Tem uma liderança indígena que fez um discurso outro dia que ela disse assim, é interessante porque os outros olham o Amazonas, a Amazônia, de cima dos satélites, né? Então, o que eles veem de cima? O que as pessoas veem de cima? Veem a floresta e o rio, mas não vê a gente, não vê a cultura, né? Então, às vezes, a gente tem que falar, por exemplo, de literatura, assim como em outros lugares, de literatura amazonense, como se não fosse Brasil, né? Uhum. Tem uma questão, assim, então E tem uma fantasia toda aqui, assim, em torno, né? É isso! Isso! Quem tá pra cá, hoje em dia a gente tem muito acesso, por conta de televisão, por conta de internet, mas ainda fica aquela fantasia... tá arraigada nas pessoas. Você pensa Amazonas, você só imagina lá uma oquinha de índio. Exato. Não tem a visão do quanto de desenvolvimento já tem e do quanto de cultura, de tantas coisas que já tem aí. Né? E aquela visão bem estereotipada de cultura, né? Como se a cultura fosse assim, alguma coisa assim, muito estereótipo, né? Então, se, por exemplo, só pensando nos povos originários, né? Você vê um indígena, você vê todos, né? Você vê um amazonense, por exemplo, eu morei em São Paulo há algum tempo e me viam, né? A pele clara, né? Mas você é do Amazonas? Entendeu? Quer dizer assim, porque, como você falou, né? Cria-se uma visão, né? Como deve ser um amazonense. De fato, eu não represento a maioria do biotipo do meu povo, né? Mas para dizer assim, né? O que é um povo, afinal de contas? Mas voltando, então assim, quando tinha uma feira de livro, uma coisa assim, era um evento, né? Aí eu fui e vi umas moças contando histórias. E elas não eram professoras, elas eram artistas. Aí, sabe, acendeu uma coisa assim na minha cabeça. Eu disse, nossa, tem gente que conta histórias e faz isso artisticamente. E faz isso como profissão. Então, eu disse, mas eu também quero contar história assim, sabe? Então, assim, além de contar na história como... E aí eu fui ver também o que é a riqueza da arte narrativa, né? E aí eu expandi o meu campo de pesquisa e de estudo para ver que contar histórias, narrar histórias é uma arte, é uma ação que está, que na minha visão anterior, eu via como recurso didático, mas que isso é uma expressão dos povos, né? Você sabe que uma expressão cultural, vamos chamar assim, desse momento. E que passa, né? Sempre passou de pai para filho, de avô para neto. A transmissão de conhecimento via oralidade. E é da capacidade e da necessidade do ser humano, né, de fabular, né, de entender a si mesmo, de entender o outro, narrando histórias. Então, de repente, assim, a minha visão fez assim, né? E aí eu comecei mas sabe que eu demorei muito tempo para dizer assim, eu sou narradora de histórias, eu sou contadora de histórias. Eu era uma professora que contava histórias. Já estava dando curso na Secretaria Municipal de Educação. Olha! Contando para os professores como contar histórias, técnica de contar histórias e tal. Mas eu dizia, não, eu não sou contadora de história. Porque era assim, sabe, uma coisa... Até que mas chegou um certo momento, aí eu morei em São Paulo um tempo, fiz alguns cursos, né? Fui numa biblioteca que é especializada em contos de fadas, e lá tem um curso, né, de formação de contadores de histórias, e aí eu vi que aquilo que não tinha como negar, sabe aquela coisa, cada um nasce, cada um é para o que nasce, né? E eu não precisava... Foi importante alguém olhar para mim e dizer, você é uma narradora de história. Foi muito importante. Porque eu acho que também o artista, ele se constrói também pelo olhar do outro. Não que ele se constrói, mas o olhar do outro sobre ele é importante.
Porque o outro, a gente faz arte para o outro, né? A gente não faz arte só para a gente mesmo, né? Então, o outro que me olhou e me disse, você é uma narradora de história, por que você está com medo de dizer, né? É uma identificação, né? Você se identificar, olhar ali, né? Você olhar para um espelho, né? Você olha para o espelho, mas quando o outro também fala de você... Isso, perfeito, perfeito. Então, hoje eu já não digo eu sou uma professora que conta histórias, não. Eu sou professora, porque sou de fato... vamos dizer, é propósito, né, de vida, a minha missão, não sei, né? Às vezes eu não gosto de associar a docência com missão, porque no nosso país é meio complicado isso. É uma profissão. Isso aí, independente de qualquer região, é complicado em todas as regiões. Algumas não, até mais que outras, né? Somos profissionais, peraí, né? Mas eu sou professora, sou contadora de histórias, sou narradora de histórias também, né? E uma coisa não nega a outra, né? Nós somos múltiplas, né? Nós mulheres mais ainda, né? Isso mesmo. E aí recentemente comecei a escrever também. Uma coisa puxa a outra, né? Que você acaba juntando um no outro e acaba se descobrindo, né? Como a gente fala, são multi, né? Nós somos multi-artistas, né? Como Isso. tem as inteligências múltiplas que a gente fala tanto também. Mas, enfim. E agora você aí de casa vai conhecer um pouquinho mais dessa obra, dessa arte da Lu, depois dos comerciais. Ai, como é que passa rápido, assim, ó, no instantinho. Mas, ó, um pulinho e a gente volta já já. Estamos de volta e o programa Vitrine traz para a entrevista do dia um passeio longe. Nós fomos lá na pontinha, lá de cima do Brasil. Vamos para o Amazonas e trazemos para você conhecer uma artista, multiartista, né, como eu já falei, lá amazonense, né? Tá em Manaus? Manaus. Ainda tá morando em Manaus? Sim. Lucila Bonina, que é escritora, contadora de histórias, professora e muito mais, né? Lu, conta pra mim, como é que você se descobriu escritora, né? Então, isso é muito interessante. Você sabe que eu passei um período um pouco difícil na minha vida, né? E eu vivi uma situação bem complicada e eu passei um período de tristeza muito profunda, sabe? Quase um adoecimento mesmo. E aí, para ajudar no meu processo de cura, a médica que me acompanhou, a terapeuta, né, a médica e a terapeuta me disseram assim que uma coisa que eu precisava fazer era encontrar meus pontos de força. E aí, obviamente, né, elas logo disseram assim, olha, você é muito criativa, né? Você é uma mulher criativa. Então, explore, né, a sua criatividade, né? E assim, aí nesse processo de autoconhecimento, sabe, também, né, via terapia e tudo, eu fui percebendo, sabe, que, assim, de tanto contar a história, né, de tanto... Não, eu fui percebendo assim, que as palavras, as histórias, as palavras, elas sempre me sustentaram na vida. Sabe, que essa nossa, a capacidade, ainda agora eu falei um pouco sobre isso, a nossa capacidade de fabular, sabe, de imaginar, a nossa criatividade é uma força muito poderosa que nós temos, porque às vezes o que a gente não consegue resolver, os símbolos, sabe, eles nos sustentam, porque eles nos dizem coisas, eles nos dão soluções, ou eles nos dão esperança, ou eles nos dão que às vezes a gente, com a racionalidade, a gente não acessa, né? Então, eu comecei a procurar, assim, lugares em que eu pudesse, né? Então, comecei a fazer cursos, sabe? De narração de história e tudo. E em alguns desses cursos a gente começou a escrever, né?
E escreve, e aí eu fui sentindo, sabe, como se eu tivesse, sim, um rio represado dentro de mim, e que, de repente, soltou, sabe? Olha, parece assim que tava lá, sei lá por quê, né? A vida, não sei, né? E, de repente, ele desagou, assim, né? E também porque talvez eu coloquei muita autocensura, sabe? Muito assim... Ah, não, escrever é para não sei quem, sabe? Escrever, eu sou professora de literatura, né? Eu fiz letras. Então, assim, sabe? Sei lá, quem escreve bem, Clarice Lispector, né? Eu leio muitas mulheres, né? Sei lá, né? Fulano de tal, essas escrevem bem, né? Eu, que sou eu, né? Então, assim, aí de repente eu escrevi alguma coisa e dei para o grupo de mulheres, né? Eram mulheres que faziam parte desse grupo, né? E aquilo fez sentido para outra pessoa, sabe? E aí eu vi também que a escrita é um lugar de encontro, a gente falou de encontro ainda agora, né? Isso mesmo. Do Rio. A escrita é um lugar de encontro com a outra pessoa. Então, o que eu escrevi me propiciava um encontro com outra pessoa, o que a outra escrevia propiciava um encontro comigo, tinha significado. E então eu comecei a escrever. Aí eu encontrei um coletivo de mulheres escritoras, né, um projeto que se chama Projeto Enluaradas. E foi bem interessante, porque assim, o nome da coletânea que elas iam fazer era Se Essa Lua Fosse Nossa. E naquele dia, teve um dia que a gente, porque assim, a gente tinha uma motivação para a escrita, daí a gente escrevia e levava para a roda, e cada uma lia, e assim, com muito respeito, com muita liberdade, as outras falavam que tinham achado. Eu gostei dessa parte, né, essa parte assim, né? Isso é muito bom, né, que é um feedback assim, em tempo real. Depois, se a pessoa que escreveu achasse que podia melhorar o texto, melhorava e apresentava de novo, sabe? Uma coisa assim, de muita verdade também, né? E aí, naquele dia, eu escrevi né? Eu não tinha tido tempo, porque eu estava dando aula, porque, né? E eu estava voltando... Vida de professor, correria. Então, eu estava voltando para casa, um trânsito terrível, e eu vi a lua cheia, sabe? E a rodovia que eu peguei para chegar em casa estava parada, mas parada, sabe? A rodovia Raposo Tavares, lá em São Paulo, famosa nos noticiários. Gente, eu parada e a lua cheia apareceu. Então começou a vir assim um texto, sabe? E eu comecei a gravar, né? Porque não dava para escrever. Tava parado, mas também, né? Eu comecei a gravar no celular, sabe? Quando eu cheguei em casa, eu sentei e escrevi tudo. E aí eu li era o texto que eu tinha. Aí eu falei para elas no grupo, né? Eu disse, gente, não tenho nada, né? Eu só tenho esse poema aqui que eu, né? Atrás, né? Aí eu levei, a gente conversou, eu aperfeiçoei e mandei para tal do edital. Era um edital, né? Dessas enluaradas. Foi aceito e foi publicado. Foi a minha primeira coisa publicada, sabe? Gente, eu fiquei assim, não pela publicação, mas sim pela publicação, sabe? Eu me juntei com essas mulheres. Resultado, eu já estou na 3ª coletânea. Olha! Já estou preparando um livro de poemas meu, solo, né? Muito bem! Já escrevi um livro infanto-juvenil, de recontos, porque assim, de tanto contar, eu já tenho as minhas histórias que eu quero recontar, né? Então eu escrevi, já tá, uma editora já aceitou e vai publicar daqui para o fim do ano. Muito bom. Então, assim, uma coisa assim que eu percebo, sabe, que esse é um momento muito especial para mulheres escritoras. Com né? certeza. E não sei, não é que é bandeira, também, mas... Aqui a gente tem a editora Alecrim, que a gente também faz coletâneas, né? Vai lançar uma agora, né? Mês que vem já deve estar lançando a nossa 2ª coletânea da editora, até, que é uma editora nova, que vem com uma proposta diferente. Mas aí isso é com uma outra conversa. Ah, legal! Uma coisa que me chamou a atenção foi essa participação massiva das mulheres. Isso! E ainda me causa surpresa os homens também fazerem poesia, porque eu sempre achei que poesia era mais para mulher. Olha só como a gente cria, né, essas ideias assim.
E você sabe que eu tenho percebido uma característica da literatura contemporânea, talvez, acho que isso é para um estudo, né? Mas talvez pela dificuldade, né, do nosso tempo, seja por causa de pandemia, seja por questões econômicas, o papel está caro, as editoras estão lutando, a gente sabe disso, que as editoras, né, as independentes, as pequenas, né, aquelas que não têm o capital, porque tem as grandes editoras que servem ao grande capital, né? Mas assim, quem está fazendo literatura acessível, né, tá lutando muito para sobreviver. Isso é importante que a gente diga. Com certeza. Então, uma coisa que livro do Brasil não é caro. Livro no Brasil sobrevive, é sobrevivível, né? Livro no Brasil é sobrevivível. É caro porque a gente não, né? Enfim, a gente não vai entrar nisso agora. Mas assim, os coletivos, né? A publicação em coletivo. Então, pode ser uma coisa circunstancial, mas a gente pode tirar uma coisa muito boa disso. Nossa, né? mãe, só os encontros que você tem quando participa de coletâneas, os encontros que aquilo ali, as amizades que se formam, né? Exato, as aprendizagens. Isso aí, você não vai formando grupos, vai se encontrando, né? E o país nosso, que é enorme, daqui a pouco tá pequenininho, porque você tem gente de toda parte ali. E assim, e aí pessoas que se juntam, elas não, em geral, elas não ficam passivas, elas olham ao redor e elas fazem coisas pelos outros, né? Normalmente um artista sozinho, ele não tem força, assim, por exemplo, para promover leitura, porque para mim isso também é muito importante. Eu não quero só ser lida, eu quero ser lida, assim. Quero que meu livro venda, eu quero que as pessoas leiam minha poesia. Mas para isso, as pessoas precisam saber ler. E o nosso país ainda não sabe ler, né? São milhões de analfabetos, são milhões de analfabetos funcionais. E assim, pessoas que não são leitoras, aprenderam a ler, mas não são leitoras. Não é porque só não têm acesso a livro. É porque não sabem o significado da leitura, a leitura não tem significado na vida delas, não tem impacto, falta comida na mesa delas, né? Porque também elas não têm educação, e não é só educação formal, é também conhecimento, que vem também através de livros. Então, um grupo de pessoas, que nem você falou, né? Um grupo de escritores, não fica passivo. Eles fazem alguma coisa para divulgar seus livros, para formar leitores. Então, eu vejo o movimento da literatura contemporânea em coletivos e o papel das pequenas editoras. Eu chamo pequenas, não é no sentido de... sabe? Aqui também, as pequenas editoras são os livros independentes. São os autores que têm essa função hoje em dia, né? A gente que é escritor tinha aquele sonho de, não, pô, vou sentar lá na minha varandinha, vou escrever meu texto, vou entregar para o editor e vou só receber os cheques, né? A gente devia, no mundo ideal, devia ser assim, né? A nossa função, vamos dizer assim, um escritor, ele devia escrever, né? Isso. Mas a gente ainda não está nessa sociedade. Não. Então na verdade, tem que fazer tudo, absolutamente tudo. De escolher a editora que ele quer publicar, que ele consegue, às vezes, custear, né? Isso. Aí a sua divulgação, a venda, o seu lançamento, né? E até a formação do seu leitor. Isso aí. Né? Então é um processo muito longo que muitas editoras pequenas não conseguem abraçar. Não conseguem abraçar. Eu tenho lido alguns editais, né, de editoras, né, e eu acho muito interessante porque, assim, um dos critérios que eles colocam, né, que os editores colocam o escritor, a escritora precisa estar disposto a ajudar na divulgação do seu livro. Olha, essa é nova, esse eu não tenho aqui na minha editora, não. Sabe? Aí eu já li os 2 editais da semana passada. Eu disse, muito nossa, legal. Eu comecei a ver agora. É interessante. Uau! Mas eu acho interessante, sabe? Quando a gente faz as coletâneas aqui, a gente já monta um pacote de
de divulgação, sabe? Então, assim, o autor, ele já sabe que ele vai fazer a coletânea com a gente, então ele vai ter a entrevista no jornal, ele vai ter a entrevista na televisão, né, que é aqui no canal do Vitrine, ele vai ter todo o acompanhamento nas nossas redes, então a gente já entrega um pacotinho, né, já pronto, para o autor conseguir, né? E aí a gente faz feiras, faz lançamento, é uma pegada diferente, porque a gente visa essa parte de expandir o autor, porque como somos autores também, né, aqui na editora, a gente também tem essa preocupação de que o autor consiga vender seu livro, que é muito difícil. É uma questão, e enquanto a gente não tiver políticas efetivamente, né, que apoiem, né, não só apoiem, é mais do que dê suporte, né? Isso aí, que facilitem esse processo. Que facilitem o processo. Porque ninguém quer, né? Acho que editores, livreiros, autores, ninguém quer que faça o trabalho, mas que dê a possibilidade de realizar o trabalho, né? É isso aí. Então, essa até a carta que a gente, que um grupo de escritores e editores, a gente está exatamente pedindo, né, exigindo, na verdade, né? São 10 pontos e um dos pontos é esse, né? É que nós temos uma lei, uma política nacional do livro e da leitura que é muito bonita, porque ela foi escrita por livreiros, por escritores, por editores, por pessoas que entendem do mercado do livro, de literatura. Só que assim, ela está no papel, ela precisa ser regulamentada, ela precisa de medidas pragmáticas para ela sair do papel. Ela existe. Então, essa carta, que hoje eu estava olhando no site, já está com 9.734 assinaturas. Olha só que legal. Esse abaixo-assinado, a gente está pedindo aos atuais políticos, principalmente o do legislativo, porque são eles que precisam cobrar, são eles que fiscalizam, são eles que fazem as leis andar e cobram para elas serem aplicadas, né? E para os futuros, para os pré-candidatos, que eles se comprometam, que logo nos primeiros 6 meses do mandato, essas leis possam encontrar, porque elas estão engavetadas, há muitas propostas, mas elas estão engavetadas no federal e nos sistemas estaduais e nos sistemas municipais. Tem que sair então, da gaveta, tem que sair da gaveta. Sair da gaveta. E a gente fala assim, né? Comida no prato e livro na mão. Porque também esse é o nosso desejo, porque também a gente sabe que o nosso povo nesse momento precisa de comida no prato. Sim. Mas o livro na mão, junto, para a gente não chegar novamente nessa situação em que a gente se encontra hoje. Com certeza. Porque o livro, a literatura, é um direito básico, é um direito humano básico, assim como a comida. Então, assim, que seja garantido nossos direitos integrais, os direitos integrais, né? Da literatura, da comida, da educação, de tudo, mas da literatura extra-escola, né? Então, vamos dizer assim, o trabalho está bem feito. A gente tem a lei, né? A gente tem a lei, foi um longo caminho feito já, com a sociedade civil, com os governos que já passaram. Não vamos deixar travar, né? Não vamos deixar travar. Então, essa é a nossa luta, né? E é assim, independente de quem está no poder. Isso é que é bacana, entende? Porque está atrelado a uma lei, não está atrelado a ninguém, a nenhuma figura. Está atrelado à lei que já existe, né? Então a gente está conclamando. E quanto mais a gente divulgar isso para as pessoas, mais pessoas podem. A gente já está no finalzinho, estourando bloco, né? Que a gente vai falando, vai se esquecendo, já vou levar uma bronca aqui e vai. Ah, meu Deus! Minha nossa! Bom, Lu, passa suas redes para o pessoal te seguir e a gente vai voltar com a Lu aqui outros dias para continuar esse assunto, porque precisamos. Isso! E outras coisas. Então, é mais fácil me achar no Instagram,
porque lá é que está mais ativo tudo. E todos esses meus interesses estão concentrados lá. É @LucilaBonina. Lucila Bonina. Facinho de achar. Então, tá aí, Lu, muito obrigada mesmo. Obrigada, adorei te ver assim, cara a cara. E vamos combinar mais vezes, vamos trazer a Lu, e você de casa já sabe. Tem pergunta para fazer? Manda pra gente pelo WhatsApp 21993792758. A gente vai terminando o programa por aqui e amanhã tem mais vitrine para vocês.